Fala galera, tudo ok? Aqui quem fala é o professor Moacir. E ó, hoje chegamos aí ao fim da nossa sequência de aulas sobre as funções orgânicas oxigenadas, ok? Então pessoal, nós temos aí no YouTube uma playlist onde nós comentamos sobre o álcool, sobre os fenóis, sobre o éter, né? Sobre os ácidos carboxílicos, sobre a acetona, sobre os aldeídos, e hoje vamos comentar de mais uma função orgânica oxigenada de grande relevância, não só dentro da química, mas para todo o nosso cotidiano, né? Ela é bem presente aí no nosso dia a dia, ok? Pessoal, hoje nós vamos comentar de uma função chamada de éster, ok? Então, pessoal, nos ésteres, o que nós temos nos ésteres? Nós temos estes caras aqui, ok? Então, ó, primeira coisa, vamos identificar um éster. Vocês estão vendo que ele apresenta o carbono ligado a uma dupla ligação com o oxigênio, uma simples ligação com o oxigênio, e aí você tem as duas ramificações, tanto do carbono quanto ligado ao oxigênio. Então, qual que é o grupo funcional? Éster, você vai representá-lo como sendo C-O-O-R. Na verdade, antes do meu carbono, eu posso ter RC-O-O-R. Esse cara é o éster. E aí, pessoal, nós vimos então, bem, o álcool, OH, o fenol era o anel benzênico ligado ao OH, o éter era COC ou ROC, o ácido era C-OOH. Então, pessoal, nós temos aí uma sequência completa de como identificar essas funções orgânicas oxigenadas. No finalzinho dessa aula, eu relembro vocês aí mais um pouco para nós fecharmos de vez este conteúdo muito massa aí dentro da química, ok? Pessoal, então, ó, identificamos aqui éster, beleza? Pessoal, estes ésteres nós temos então, né? Eles surgem de acordo aí com a reação que ocorre entre um ácido e um álcool. A reação que ocorre entre um ácido e um álcool é o que vai formar um éster. Nós temos éster que apresentam cadeias abertas e nós temos os ésteres que apresentam cadeias fechadas, como por exemplo esse cara aqui, ó. Esse cara é um éster cíclico. Quando estes ésteres forem cíclicos, pessoal, nós chamamos eles de lactona. A questão é, estes caras, como eu disse no começo dessa aula, eles têm uma enorme aplicação aí no nosso cotidiano. Então eles são utilizados tanto como solventes, são utilizados como polímeros, né? Poliésteres, no caso, são utilizados lá na produção de medicamentos. Provavelmente você já deve ter ido aí na farmácia e comprado um ácido acetil salicílico, né? Não sabe quem é? O ácido acetil salicílico é esse cara aqui, né? O famoso AAS. E esse cara, por exemplo, tem uma função éster, né? Ó, se você observar, por exemplo, as funções que ele apresenta, veja lá, ó, lá está a nossa função éster presente nesse ácido acetil salicílico. Pessoal, também são utilizados aí como flavorizantes. Então, quando você pega, por exemplo, a gelatina de abacaxi. Bem, como você sabe que a gelatina é de abacaxi se você não tem o frasco escrito abacaxi? Você vai sentir ali aquele cheiro, aquela essência de morango ou de laranja, de uva. Então, esses caras são flavorizantes. Por isso que tem uma aplicação muito grande aí na indústria alimentícia, ok? Pessoal, esses caras eles apresentam uma massa molecular pequena, eles são líquidos incolores e são também voláteis. O odor deles, como eu disse anteriormente, é um odor agradável. E isso aí vai ter uma variação conforme a quantidade de carbonos, ok? Então, ó, conforme a quantidade de carbonos, o que aumenta? Aumenta a viscosidade deste éster. Essa viscosidade, ela pode aumentar tanto que este cara pode formar um sólido, ou, neste caso, ceras. Pessoal, em água eles são praticamente insolúveis, mas eles são solúveis em outros solventes, no caso solventes apolados, como por exemplo o álcool. Veja lá, por exemplo, ó, alguns ésteres flavorizantes. Esse cara, por exemplo, aqui, ó, é chamado de butanoato de etila. E ó, já vamos adiantar também, né, pessoal? Nós temos aqui o butanoato de etila. Um detalhe importante. Desde a primeira aula eu disse para vocês, pessoal, não se atentem aos nomes, né, et, prop, but, pend, mas saibam de onde surge. De onde que surgem esses caras? Então, por que é um butanoato? Veja que antes desse meu C-O, eu tenho aqui, ó, met, et, prop, but. But mais an, certo? Butan.
butanoato, e aí veja que no final, depois do meu C dupla O, eu tenho mais 2 carbonos. Então o butanoato vem de onde? O butanoato vem do ácido que formou esse éster. Então provavelmente ele vem do ácido butanóico. Então butanoato vem do ácido que formou esse éster, e esse etila ele vem provavelmente do álcool que reagiu com este éster. Então veja, por exemplo, butanoato mete et prop-but, C dupla O mete et, então butanoato de etila. Lembra que eu disse no começo da aula, pessoal, que existe aí uma reação. Essa reação ela é chamada de esterificação, e onde, obviamente, você vai obter aí um éster como produto. Então, no caso, como eu disse, bem, se eu tenho butanoato, ele vem de quem? Desse cara aqui, que é o ácido butanóico. Se o ácido butanóico reage com o etanol, o que você vai produzir? Butanoato de etila. A questão é, onde que eu tenho esse butanoato de etila na minha casa? Ó, provavelmente você pode aí olhar lá nos armários e você vai ter a gelatina de abacaxi. Então nós temos aqui ó, um flavorizante para o abacaxi. A mesma coisa, pessoal, nós teremos aqui ó, um outro cara, né? Esse outro cara aqui, por exemplo, é o acetato de octila. O acetato, pessoal, veja lá, ó, lembra do ácido acético? O ácido acético é o ácido etanóico. Então veja, ó, estamos chamando esse cara de acetato, mas ele pode também ser o etanoato de octila, porque acetato e etanoato, então, tem a mesma definição. Ó, por que um etanoato, por que um acetato? São 2 carbonos, esses 2 carbonos vieram do ácido acético, ó. Ácido acético formou quem? O ácido acético reagiu com esse cara aqui, que é o octanol. Então, ó, ácido mais álcool formou quem? Acetato de octila. Galera, quem que é o acetato de octila? Esse cara é um flavorizante para a laranja, né? Então, nós temos aí também uma aplicação bem interessante deste cara. Provavelmente ele está muito presente no nosso cotidiano. E para fechar, galera, ó, esse cara aqui, ó, com um nome um pouco mais diferente, mas seguindo aí a mesma regra, que é o que nós chamamos aí de formiato de isobutila. Esse cara, por exemplo, é o que dá ali aquela sensação de nós estarmos ali com a fruta, né? Estarmos ali com a framboesa, ok? Tubaína de framboesa, alguém já tomou? É muito boa, cara. Pessoal, como nós já comentamos, vocês não devem se atentar tanto aí à questão do nome, né? O nome, na verdade, é uma coisa que você vai utilizar, né, de acordo com a área que você vai seguir, né? Às vezes você está aí no ensino médio, você ainda não definiu se vai ser um farmacêutico, vai fazer aí odonto, medicina, história, geografia. Então, na verdade, isso aí vai mudar muito de acordo com a área que você segue. Mas, de certa forma, é interessante nós passarmos também de onde que vem essa nomenclatura IUPAC. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, propanoato de metila. Propanoato de metila, ok? Então, veja lá, ó, met, et, prop, quem vem no final? Metila. E aí vocês já pensam também, bem, se eu tenho propanoato, quer dizer que veio do ácido propanóico. Se eu termino com etila, quer dizer que a reação foi ácido propanóico mais metanol. Se fosse, por exemplo, propanoato de propila, então nós teríamos então ácido propanóico mais o propanol, que é esse cara que nós temos aqui, ó, propanoato de propila, ok? Essa reação, então, pessoal, é chamada reação de esterificação. Vou deixar aqui para vocês o exemplo, ó, reação de esterificação. Veja que aqui, por exemplo, nós temos a reação do ácido etanóico mais quem? Mais o etanol. Então, provavelmente, veja que lá no final, o que nós temos aqui? Ó, formação de etanoato de etila mais água. Reação de esterificação, o que é? Reação de um ácido mais um álcool forma quem? Éster mais água. Pessoal, essa reação ela é catalisada em meio ácido. Então, para ela ocorrer, ela precisa aí de um catalisador aí para que ela ocorra mais rápido. Então, ela é catalisada no meio ácido. E geralmente, pessoal, esse tipo de reação ela não tem aí um rendimento de 100%, havendo um equilíbrio dinâmico entre quem? Entre o ácido e o éster formado. Já quando um éster sofre hidrólise, pessoal, meio básico, né? Pegando aí no caso a base de arrênios, nós vamos formar o quê? Formamos sais de ácidos carboxílicos, que são chamados do quê? Carboxilatos e
álcool. Essa reação, pessoal, ela tem uma aplicação muito importante na indústria, é uma reação chamada de saponificação. E por que ela tem uma aplicação muito importante na indústria? Porque é onde nós formamos o sabão. Quais outros ésteres que são importantes, pessoal? Bem, um dos ésteres mais importantes que nós poderíamos comentar aqui também, sem dúvida, são os lipídios. Os lipídios, então, pessoal, são ésteres naturais de origem biológica, são caras que são insolúveis em água, onde nós temos aí alguns exemplos que são os mais comuns, que são óleos, gorduras e as ceras. Óleos e gorduras, por exemplo, são ésteres de glicerol. O glicerol, por isso são chamados então de glicerídeos. Não confundam, pessoal, glicerídeos são lipídios, não são glicídios. Glicídios são carboidratos, aí são outros compostos orgânicos, né? São compostos orgânicos diferentes. Então aqui nós estamos falando de glicerídeos e não de glicídios. E na maioria das vezes, galera, o que acontece? Eles vão apresentar 3 hidroxilas do glicerol. E essas 3 hidroxilas do glicerol estão o quê? Estão esterificadas com ácidos graxos. Já as ceras, pessoal, são classificadas como monoésteres de ácidos graxos. A temperatura ambiente, o que nós temos? A temperatura ambiente, esses glicerídeos, eles são líquidos, já as gorduras são sólidas. E a diferença vai acontecer onde, pessoal? A diferença vai ser caracterizada justamente pela presença de ácidos graxos insaturados nos óleos. Olha só, por exemplo, pessoal, esse cara aqui, ó, é um triglicerídeo. Bem, o que é esse triglicerídeo, né? Então, esse triglicerídeo, pessoal, nada mais é do que uma reserva de energia do nosso corpo. Eles têm uma função do quê? Uma função de fornecer praticamente combustível. Combustível para onde? Combustível para os nossos músculos. Quando os triglicerídeos não são usados como forma de energia, passam a ser armazenados onde? Lá no tecido adiposo como gordura. E aí o que acontece, pessoal? Esses triglicerídeos, quando entram no nosso organismo, eles entram ou pela alimentação ou eles surgem do nosso corpo mesmo. O nosso próprio corpo pode produzi-los. E assim como o colesterol, galera, nós também temos triglicerídeos. A questão é, quando esses triglicerídeos estão altos, é onde você começa a ter aí talvez uma complicação na saúde. Você pode ter aí uma complicação envolvendo um risco cardiovascular, né? Você pode ter aí a obesidade, a gordura no fígado, pancreatite, dentre outros sinais que vão aparecer quando esses triglicerídeos aumentam exageradamente. Nesse ponto, pessoal, vale procurar ajuda médica caso os seus exames dê alterados aí para estes caras chamados de triglicerídeos, ok? E aí, galera, dando sequência, como nós já comentamos lá no comecinho da aula, esses caras são flavorizantes. Então, alguns flavorizantes importantes, não, alguns que vocês provavelmente conhecem. Esse cara aqui, ó, etanoato de pentila. Então, ó, etanoato de pentila, vou só agora colocar para vocês já vão se ligando. Bem, etanoato vem do ácido etanoico. Ah, é o etanoato de pentila, então quer dizer que reagiu ácido etanoico, etanoato, pentila vem de pentanol. Quem que é esse cara aqui? É o cara que vai dar o aroma de banana, ok? Pessoal, veja por exemplo, eu tinha o etanoato de pentila, agora eu tenho butanoato de etila. E esse cara aqui vai dar o aroma de morango. Se você pegar, por exemplo, o aroma da pera, então, ó, aroma da pera. Quem que é o aroma da pera? O aroma da pera vai ser o etanoato de isopentila. Se nós pegarmos aí, ó, o etanoato de octila, vocês já viram que é a laranja, né? Você tem aí o aroma de laranja. Se pegarmos aí, ó, etanoato de benzila, nós temos aí o etanoato de benzila. O que dá esse etanoato de benzila? Vai dar um aroma de rosas. Se você pegar agora o metanoato de etila, quem que é o metanoato de etila? Está aqui. Esse metanoato de etila ou o epitanoato de etila é o que vai dar aí o aroma de uva. Ok, pessoal? Galera, esses caras são poliésteres, ou seja, são polímeros formados pela reação do ácido terefitálico com etileno glicol. Então, ó, aqui nós temos o ácido terefitálico e aqui nós temos o etileno glicol. E aí, pessoal, o principal poliéster é o PET. Você já ouviu falar no PET? Provavelmente. Porque, pessoal, são utilizados muito aí na produção de embalagens, principalmente nas garrafas,
nos guarda-chuvas, nas barracas de camping, na produção de fibras têxteis, sintéticas, etc. Ou seja, são muito utilizados no nosso cotidiano. E é isso aí, galera, chegamos ao final da nossa série, né? Espero que vocês tenham compreendido aí cada vídeo, né? Tenham compreendido aí um pouquinho mais das funções orgânicas oxigenadas, né? Sua aplicação, onde que elas estão no cotidiano, né, pessoal? A questão não é formar aí cientistas, mas é que você tenha uma noção sobre aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que nós somos, né, e onde essa química está presente. Essa magnífica área que olha para você todos os dias e chama você para entendê-la, para compreendê-la a fundo. Eu acho que é esse o objetivo aí de todas as grandes ciências, né? É trazer aí para a proximidade, trazer para o cotidiano, trazer para o dia a dia, inserir aí nas redes sociais, né, pessoal? As redes sociais aí que é uma parte da tecnologia que é muito importante aí para manter aí essa relação entre educação, entre professor, aluno, né, ou educador, educando, como vocês preferirem, entender aí essa relação. Mas as redes sociais, elas chegaram aí fortes, ok? E eu acho que elas podem ser muito bem utilizadas aí para a construção, né? A construção de um conhecimento. E esse conhecimento, né, pessoal, embora nós tenhamos aqui um conteúdo que é mais destinado aí para os alunos do ensino médio, né, terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, ela vale também, na verdade, para todos, né? Porque as redes sociais, elas estão abertas aí para o mundo. Então, praticamente todas as pessoas, elas podem ter acesso a esse tipo de conhecimento, podem ter acesso à informação e, a partir dessa informação, ou partindo dessa informação, transformá-la em conhecimento, onde eu explico e aprendo, e vocês também aprendem e explicam. E assim nós vamos mantendo aí essa relação, uma relação que acaba sendo distante, mas próxima da mesma forma, como se fosse um ensino normal ali entre professor e aluno, né? As redes sociais, elas possibilitaram isso para a educação, possibilitaram isso aí para as diversas pessoas que fazem uso da mesma. E lógico, né, pessoal, o objetivo dos vídeos também é trabalhar com os alunos, né? Os alunos que estudam na parte presencial e podem ter os vídeos aí para tirar as dúvidas aí quantas vezes ele achar necessário, né? Pode tirar as dúvidas depois da aula, à noite, de madrugada, a hora que ele achar interessante, ele vai lá assistir o vídeo, perguntar, não entendi tal parte, e consequentemente, né, vamos respondendo aí na medida do possível, ok? Pessoal, para fechar mesmo essa sequência de funções orgânicas oxigenadas, eu quero trazer para vocês, na última aula, né, na nossa última série sobre as funções orgânicas oxigenadas, a última seria hoje, lógico, na verdade a última é hoje, sobre os ésteres. Então acabamos as funções orgânicas oxigenadas. Mas para fazer esse fechamento, eu quero trazer para vocês uma parte prática. Isso mesmo, galera. Quero aí mostrar aí, né, dentro de um laboratório, né, a extração de óleos essenciais a partir de plantas. E por que a extração de óleos essenciais a partir de plantas? Porque nesse vídeo, pessoal, além de nós observarmos aí a importância dos óleos essenciais no nosso cotidiano, ao final desse vídeo, uma prática aí que acaba demonstrando e identificando funções orgânicas presentes em dois caras que eu quero comentar com vocês na nossa próxima aula. Então, espero que vocês tenham compreendido e fiquem aí, né? Fiquem à vontade, né? Sempre perguntem na dúvida, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Aguardo vocês no nosso vídeo de fechamento, galera. Até mais!